O quanto você lembra dos livros que você já leu? Comigo já aconteceu dezenas de vezes de eu acabar de ler uma página para me dar conta de que eu não lembro de nada que eu acabei de ler. Ou pior ainda, alguém me pergunta de um livro que eu li, sei lá, mês passado, e quando a pessoa me pergunta sobre como é o livro, o que eu tirei do livro, eu fico olhando para aquilo e me perguntando, cara, eu não consigo lembrar de absolutamente nada desse troço que eu acabei de ler. E se você considerar tudo que você já leu na sua vida e o quão pouco você lembra de tudo aquilo, aí que o negócio fica ridículo mesmo. Você começa a se perguntar por que você faz isso com você mesmo. Por que você coloca tanto esforço para ler e aprender coisas se você não consegue lembrar de nada no final das contas? E aí quando você se compara com essas pessoas, tem tipo memória fotográfica, lembra de tudo, é aí que você realmente começa a perguntar se não tem algo de errado com você. E a verdade é que sim, existe um segredo para você conseguir melhorar estupidamente a sua capacidade de lembrar das coisas que você lê. E tudo isso começa com esse cara chamado Niklas Luhmann. Até a década de 60, quando ele já tinha os seus 35 anos, o Luhmann era, sei lá, um cara como outro qualquer. Ele estudou, se formou, virou servidor público e é isso aí, não tinha feito nada de muito especial na vida dele. Até que ele criou um método, não só para ele conseguir se lembrar muito melhor das coisas que ele lia, como também para conectar melhor as suas ideias. E foi isso que marcou o início de uma carreira acadêmica que iria literalmente transformar a história da humanidade. Ao longo de 30 anos, Luhmann se tornou um dos grandes expoentes da teoria dos sistemas. Ele escreveu mais de 70 livros, 400 artigos acadêmicos que foram publicados e teve contribuições imensas para sociologia, filosofia, direito, economia, artes, política, religião e o que mais você imaginar. Esse método que ele criou ficou conhecido como Zettelkasten e ele é a base do que eu uso hoje no meu sistema para lembrar das coisas que eu li. E o primeiro passo para esse método começa com a leitura em si. A maior parte das pessoas trata a leitura como uma atividade meio passiva. Elas sentam numa cadeira, elas deitam no sofá e elas leem. Ou pelo menos esse é o plano. O problema é que é justamente essa abordagem que faz com que a gente lembre tão pouco das coisas. De acordo com a pesquisa de caras que nem o Edgar Dale e o Hermann Ebbinghaus, depois de uma semana, se você fizer isso, você vai lembrar de nada menos do que 10% de tudo que você leu. E a maneira de resolver isso é transformar a leitura de um processo passivo em que você está sentado com a bunda na cadeira absorvendo informação em um processo ativo em que você vai tomar notas para você conseguir capturar as informações de uma maneira muito mais eficaz. Na prática, o que vai acontecer é quando você estiver lendo o seu livro, você vai grifar e tomar notas sobre o que você entendeu daquele troço ou sobre os insights que você teve lendo aquilo ali. As duas coisas funcionam. Às vezes você vai ler uma frase e você vai encontrar a sua forma de colocar nas suas próprias palavras, o que é fundamental, porque se você simplesmente transcrever as palavras de outras pessoas, você não absorve da mesma maneira, ou então aquele troço vai te lembrar de uma coisa que você leu numa outra coisa, ou que tem a ver com o seu trabalho, ou que tem a ver com o seu relacionamento, ou sei lá, e esse negócio é o insight, que é o ouro que normalmente se perde quando as pessoas não anotam. Então, se você fizer isso, você vai conseguir capturar toda a essência do mais importante que você extraiu no processo da leitura. Para a maior parte dos livros, isso é o que você precisa. Essa jornada que você passou por aquele livro em que você trouxe um monte de aprendizados, muitos dos quais foram inesperados, muitos dos quais conectam com a sua experiência particular de vida e emergem na forma de insights. Mas, de tempos em tempos, isso não vai ser o bastante. De tempos em tempos, você vai pegar um livro que é um pouco mais complexo e você vai sentir a necessidade de algo um pouco mais sistemático. Nesses casos, o que eu gosto de fazer é criar um mind map, que é nada menos do que um pequeno mapa com as notas e as informações do livro de uma forma um pouco mais estruturada. E que sempre que eu preciso retomar o livro, eu quero entender sobre o que ele fala, como é que ele está resumido, como é que ele foi organizado, eu olho para aquele mapa e eu já tenho todo aquele livro especificamente na mão. Existem infinitos softwares que você pode usar para fazer isso. Se você der um Google, você vai achar dezenas aí que funcionam para você. Eu gosto de coisas simples e fáceis e minimalistas, então eu usava até recentemente o Kitmind, que era um aplicativo muito bom, mas ele se tornou pago, o que me deixou um pouco infeliz. Mas já que eu comecei a usar o Obsidian, e ele é hoje meu aplicativo-chave em que eu guardo todas as minhas informações, ele agora tem uma opção para fazer mind maps também, então agora eu estou transcrevendo meus mind maps diretamente para o Obsidian, o que centraliza tudo para mim, o que me torna muito feliz. Mas, enfim,
Use aquele que te deixar mais feliz. E muito embora tudo isso que eu te falei seja muito bom, isso não é exatamente o suficiente, porque no final do dia o que você vai ter são notas isoladas que não se conversam e não se conectam muito bem. E quanto mais conectadas as suas ideias, seus insights foram, não só mais memoráveis eles serão, como também mais úteis eles vão ser. O Luhmann resolvia isso dentro do Zettelkasten com o que ele chamava de Sleepbox, que era uma caixinha de madeira em que ele armazenava as notas. Essas notas tinham não só o insight, mas quando ele leu e qual que era a fonte daquele troço. E aí, a partir de projetos específicos, ele ia organizando essas notas para criar novos projetos e novas coisas. O que, enfim, funcionava muito bem para a década de 60, mas hoje nós temos a maravilha dos softwares e da internet e da digitalização das informações que nos permite conectar as coisas de uma forma muito mais profunda. A maneira que eu faço isso hoje é usando um método chamado Segundo Cérebro, criado pelo Thiago Forte, e se você quiser saber mais sobre como você pode fazer isso também, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou entrar em muito mais profundidade sobre como o Segundo Cérebro funciona e como isso vai te ajudar a lembrar de tudo aquilo que você precisa.